Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Hugo e hoje nós vamos falar sobre um tema da história geral. Vamos comentar sobre uma importante civilização da antiguidade que são os hebreus. Essa palavra hebreus significa o povo escolhido, o povo eleito. No caso, eleito por quem? Eleito por Deus. Os hebreus, eles vão dar origem à primeira religião monoteísta da história da humanidade. Essa civilização ela vai se desenvolver em uma região do Oriente Médio conhecido como Palestina, mas que na antiguidade era mais chamada pelo nome de Terra de Canaã. Separei aqui um mapinha para vocês. A Palestina ela fica justamente ali, ó, do ladinho do Egito, da Mesopotâmia, abaixo da Fenícia e acima do deserto da Arábia. Ela estava bem num ponto de confluência, bem no meio das mais importantes civilizações da antiguidade. Outra informação importante é que a principal fonte histórica e também religiosa que nós temos para abordar a civilização hebraica é um livro considerado sagrado por esse povo, chamado Torá, que vai ser a base do Antigo Testamento, aquele mesmo da Bíblia. Como eu já mencionei, e essa é uma informação crucial para entender os hebreus, eles vão dar origem à primeira religião de fato monoteísta da história da humanidade. Ou seja, uma religião que vai conter somente uma divindade, um único Deus. Em hebraico, o nome de Deus ele é praticamente impronunciável, ele só tem consoantes. Mas, aportuguesando a expressão, seria Jeová ou Yahvé. E, nessa religião hebraica, eles também vão acreditar na vinda de um Messias, de um Salvador, de um enviado de Deus. Só que para eles, esse Messias ainda não veio. Essa é a maior diferença entre o judaísmo, que é o nome da religião dos hebreus, e o cristianismo. Para o judaísmo, o Messias, o Salvador, como eu disse, ainda não veio. Para o cristianismo, ele já veio, Jesus Cristo. Agora, você já deve ter percebido que a religião judaica vai ser a matriz, vai ser a base do cristianismo. A primeira parte da história dos hebreus é conhecida como Era dos Patriarcas. Nesse momento, os hebreus eles vão ter grandes líderes, masculinos, é claro, que vão concentrar os poderes em suas mãos e vão gerenciar toda a civilização hebraica. O primeiro grande patriarca hebreu, que inclusive é considerado o indivíduo que deu origem a essa civilização, foi Abraão. Ele nasceu na cidade de Ur, da Mesopotâmia, e segundo a tradição do Torá, ele teria recebido uma iluminação divina, um recado do próprio Deus, que teria pedido para ele sair daquela região e levar a sua família para uma terra sagrada, uma terra santa, a terra prometida, onde supostamente jorraria leite e mel. Essa terra era justamente a terra de Canaã, a Palestina. Abraão, então, migrou da Mesopotâmia para a Palestina e ali teria dado origem ao povo hebreu, à civilização hebraica. Os seus descendentes, Isaac e Jacó, mais conhecido como Israel, eles vão dar continuidade a essa civilização, sendo que Israel ele teve 12 filhos que vão dar origem a 12 tribos, as chamadas 12 tribos hebraicas, ou 12 tribos de Israel. Naquele momento, então, havia uma fragmentação política entre esse povo, já que cada tribo tinha o seu líder. O problema é que na região da Palestina, apesar dela ser cortada pelo Rio Jordão, isso inclusive ficou claro aqui no mapa que eu separei para vocês, é uma região de solo muito pobre, é uma região muito seca, muito árida, que não é muito propícia para a prática agrícola. E aí, justamente por essas dificuldades de natureza econômica, o povo hebreu, por volta de 1800 anos a.C., resolveu emigrar, sair da Palestina e ir para o Egito, para o delta do rio Nilo, justamente essa região que eu estou apontando aqui para vocês, bem pertinho da Palestina. Ali, eles vão se estabelecer, primeiramente como associados ao Estado egípcio. Como assim? O faraó ele vai permitir a presença das tribos hebraicas naquela região, lembrando que as margens do rio Nilo eram extremamente férteis para a prática agrícola, mas em troca os hebreus tinham que pagar impostos para o faraó. E isso permaneceu por vários séculos, até que houve uma invasão ao Egito.
de um outro povo chamado de Ixos. Depois que os Ixos invadiram o Egito e posteriormente foram expulsos, os egípcios passaram a ter um sentimento de xenofobia, de aversão aos povos estrangeiros. E aí sobrou para os hebreus, que começaram a ser tratados como escravos, passaram a ser escravizados pelo faraó. Essa escravidão durou mais de 3 séculos, mais de 300 anos no Egito. Até que surgiu um líder chamado Moisés, que conseguiu libertar o povo hebreu da escravidão no Egito Antigo. Inclusive, por aquela famosa passagem pelo Mar Vermelho, passando pela Península de Sinai, com o objetivo de voltar para a Palestina. Essa fuga do povo hebreu do Egito de volta para a Palestina, ela tem um nome, ela é chamada de Êxodo. Teria ocorrido por volta de 1250 anos antes de Cristo. Lembrando, nesse processo de fuga do Egito, Moisés teria recebido, segundo a tradição religiosa hebraica, inclusive isso é presente no Antigo Testamento, na Bíblia, ele teria recebido do próprio Deus o chamado Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. E esse Decálogo ele tem uma importância histórica muito grande, porque eles não são mandamentos apenas religiosos. Os 10 mandamentos são um código moral, um código de conduta e até mesmo jurídico para o povo hebreu. Isso foi importante para manter esse povo unido durante esse processo de retorno do Egito à Palestina, que teria durado aproximadamente 40 anos. Tanto é que Moisés acabou falecendo durante esse processo do êxodo e a liderança do povo hebreu caiu então nas mãos de Josué. Josué vai completar o êxodo, vai levar o povo hebreu de volta para a Palestina. O problema é que os hebreus ficaram vários séculos fora daquele território. Então a Palestina foi ocupada por outros povos, como cananeus e filisteus. E quando os hebreus voltaram então para a terra de Canaã, tiveram que expulsar esses povos, entraram em conflito contra os cananeus e contra os filisteus. Isso vai acontecer já numa outra fase da história hebraica, conhecido como Era dos Juízes, que é assunto para a nossa próxima aula. Beleza, galera? Eu agradeço a atenção de vocês e até